Sempre quando nós falamos em defesa pessoal, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é sobre defesa pessoal feminina, né? Falar sobre como ensinar mulheres a se defender. Mas a gente esquece de uma parte bem básica ali, que acaba complementando a autodefesa, que é falar sobre homens, né? E sobre toda essa crise de masculinidade que a gente está tendo no mundo, né? Muitas pessoas acham que isso não tem grande importância dentro dessa questão social, mas sim, rapazes, vocês fazem parte da sociedade e vocês são extremamente importantes. Não interessa quem vai falar que não é, porque na hora que o bicho pega, os homens são importantes sim e são relevantes sim, pessoal. E é por causa dessa sociedade, desse bando de bunda mole que a gente tem, que acaba acontecendo casos como esse, que chegou a acontecer ali na Indonésia, que inclusive eu ia postar um outro vídeo falando sobre um outro assunto, e eu deixei esse vídeo para a semana que vem para estar postando esse vídeo aqui. Então presta bastante atenção no que eu vou falar aqui agora, porque hoje o assunto vai ser sério. Pessoal, primeiramente vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Avner Hanan, sou professor aqui do Centro de Treinamento Agogê de Defesa Pessoal em São João del Rei, né? Eu vim trazer esse assunto aqui por causa de vários eventos que aconteceram essa semana. Eu queria até mesmo desabafar um pouco, tanto que esse vídeo está até sem roteiro, né? Só sentei aqui e comecei a gravar, falando com vocês e pronto. Mas eu acho interessante a gente ter essa conversa. Como eu sempre digo para vocês aqui, eu percebi que uma boa parte dos meus inscritos são adolescentes, pessoas que estão aprendendo a se defender, estão fazendo uma construção de caráter ali. E um dos pontos cruciais que nós tivemos essa semana foi o caso dessa menina que caiu no vulcão lá na Indonésia, um caso lamentável, a gente vê nitidamente que é uma negligência, que aquilo não era para ter acontecido, e a gente começa a perceber que esses problemas que a gente tem não é só no Brasil, acaba sendo no mundo inteiro, né? Apesar da Indonésia ser um país que não tem tanta qualidade assim, mas é um problema que até grandes países também têm, né? Então vamos começar pelo básico, né? Por que eu estou fazendo essa analogia aqui? Eu vi um vídeo muito interessante aqui no YouTube de uma menina ruiva, eu esqueci o nome dela, vou tentar achar o vídeo, se eu conseguir achar esse vídeo eu vou colocar aqui para vocês, mas ela fez uma analogia bem simples do papel que o homem tem dentro da sociedade, né? E nessa analogia ela falou basicamente pessoas vulneráveis, mulheres, crianças e idosos. Se vocês estiverem andando na rua, qual que é a pior coisa que pode topar com vocês, né? Seria um tigre querendo atacar vocês, seria um carro desgovernado, ou se seria um homem mau que estava disposto a fazer coisas ruins de forma violenta, né? E com certeza todo mundo concorda, se você estiver andando de madrugada ali, a pior coisa que pode acontecer é você topar com uma pessoa ruim que pode agir de forma violenta para fazer alguma maldade com você. E nesse contexto, né, a única coisa que pode parar esse homem ruim, disposto a fazer coisas ruins de forma violenta, seria um homem bom, disposto a te defender também de forma violenta. E é justamente essa questão que a sociedade ela tenta cortar ali. E quando eu digo sociedade, pessoal, as pessoas elas levam muito para um lado só, né? Principalmente para o lado político. Mas isso parte de todos os lados, isso parte até inclusive de várias religiões. E eu acho que a gente, como homem, a gente tem que começar a ter noção do qual que é o nosso papel na nossa sociedade, né? As mulheres durante muito tempo elas foram se desconstruindo, mas os homens eles sempre vão ter o mesmo papel. Se estourar alguma guerra, é o homem que vai ter que ir. Se tiver algum problema, é o homem que vai ter que resolver. Se tiver algum serviço perigoso, é o homem que vai ter que fazer. E não reclama, porque esse é o seu papel. Você tem plenas condições de fazer isso. Se você acha que você não tem, é porque alguém falou isso para você lá atrás e você acreditou, beleza? Então vamos lá, vamos tirar esse contexto agora do homem ruim, disposto a fazer coisas ruins de forma violenta. Dentro de um cenário urbano, no período da noite ali. E vamos trocar essa analogia por um ambiente hostil, onde tudo pode acontecer, você está sozinho e ninguém pode te ajudar. Nesse caso, você precisaria de alguém bom, disposto a fazer qualquer coisa para você, para te ajudar, certo? Como no caso da menina que caiu no vulcão, que ela ficou dias ali, passando frio, passando fome. O Estado, o governo, poderia ter sim condições de ter ajudado,
mas a questão vem de outras pessoas, né? De pessoas também que poderiam ter se reunido, pessoas ali em volta do ambiente que poderiam ter se juntado e ter descido, tentado salvar de alguma forma, tentado alimentar de alguma forma, tentar até mesmo dar algum tipo de suprimento ou até mesmo algum tipo de informação para saber tudo o que estava acontecendo ali. E muitas pessoas falam, mas isso não é obrigação minha. E é esse o ponto do vídeo. As pessoas terem essa mentalidade, principalmente os homens terem essa mentalidade de que não é o meu dever, não é minha obrigação, foda-se, eu não vou fazer. Só que teve gente que fez, cara. Teve um alpinista lá, que eu também esqueci o nome dele, mas ele estava disposto a ajudar. Inclusive ele começou até a ficar bem famoso agora, e a questão é, por que algumas pessoas têm essa pulsão proativa de fazer alguma coisa e outras pessoas, elas não têm essa pulsão proativa? Então isso parte muito dessa questão de ser um homem de fato, beleza? Não essa questão que muita galera aí de Red Pill, MGTOW e os caralho fica trazendo de que para você ser homem você tem que falar grosso, você tem que ter barba e tudo mais. Cara, você tem que ser ativo dentro da sua sociedade. Você tem que ser ativo nas coisas que você tem que fazer. E principalmente você não só deve não oferecer um risco para a sociedade, mas você tem que combater os riscos que tem dentro da sociedade. E isso não é só, porque isso daí é o básico, pessoal. O cara que ele é incapaz de fazer alguma coisa para uma pessoa que está dentro de um buraco, passando uma questão de dificuldade, esse cara ele nunca vai bater de frente, por exemplo, com um traficante de drogas ali, que está fudendo a sociedade dele, que está acabando com o bairro dele, que está atrapalhando tudo, beleza? Às vezes esse cara ele não vai ter condições nem de enfrentar, às vezes, uma pessoa que está bêbada batendo numa criança na rua. E você sabe por que essa pessoa não vai fazer isso? Porque eu já sei exatamente o que ela vai falar. Vai falar, não é a minha obrigação. Eu não vou colocar a minha vida em risco por causa disso. Eu não devo fazer tal coisa por causa disso. Ou seja, essa pessoa ela está se isentando de algo que poderia ser feito. Estou falando que você vai fazer isso de uma forma burra, que você vai colocar sua integridade física, sua vida em jogo, mas algo precisa ser feito. Porque se pessoas boas simplesmente começarem a cruzar os braços, as pessoas ruins vão começar a deitar o cabelo em cima de pessoas boas. E daqui a pouco você vai ser o capacho. Você vai estar perdendo a sua vida do mesmo jeito. Se não for combatendo o cara que rouba o celular, vai ser com o cara que rouba o celular te matando para roubar o seu celular. Você está me entendendo? E quando isso começar a acontecer, você vai estar sozinho. Porque eles vão ser muito maiores do que você. E esse é o grande X da questão. Quando eu falo das filosofias do Agogê, a segunda filosofia ali, que é a filosofia social, que é basicamente você ter esse grupo de contatos com seus vizinhos, você instalar câmeras, você prestar atenção em pessoas ali que estão, às vezes, meio suspeitas, e muita gente nem liga para isso, muita gente não está nem aí para o que está acontecendo na sua rua, para o que está acontecendo no seu bairro, beleza? Vai começar a ligar quando alguém quiser fazer algo com a sua mãe, quando alguém for fazer algo com a sua irmã ou com a sua filha. Aí na hora que alguém fizer isso, você vai se perguntar por que ninguém ajudou, por que ninguém cooperou, por que ninguém fez nada. Isso lembra também daquele caso do cara do Uber que pegou a menina bêbada, bateu na porta da casa dela, não tinha ninguém, largou a menina lá e foi embora. Vocês lembram disso? Eu acho, se não me engano, foi no ano passado. Mas isso tudo demonstra como que está funcionando a mentalidade das pessoas hoje em dia, principalmente dos homens. Muita gente vai falar assim, eu não faço algo porque pode ser que depois essa pessoa ainda venha denunciar, ou então você vai fazer algo para uma mulher. Geralmente muito moleque incel na internet que fala isso. Eu vou fazer algo para ajudar uma mulher e na hora que ela sair de lá, ela ainda vai ficar com Zé Droguinha e não vai ver o homem de alto valor que eu sou, né? O moleque tem 20 anos de idade e acha que ele tem um alto valor. Mas a questão é o seguinte, você não vai fazer uma parada só porque talvez essa mulher vai ficar com você. Você vai fazer porque tem que ser feito, cara. Tem que ser feito. Se você for olhar grandes personalidades, grandes exemplos de homens, todos eles tinham essa mentalidade de domínio, de você ser o imperador ali do seu próprio império, mesmo que seja minúsculo. Você ser o guerreiro do seu próprio império. Você ser o sábio, a pessoa que faz algo de forma inteligente, mas que faz porque ela domina. Isso é o conceito de você ser um homem de verdade e talvez até mesmo de um homem de alto valor, porque isso vai estourar outras esferas ali, beleza?
E é isso que a galera não tem, porque às vezes fica ouvindo muito cara que é red pill, fica falando em podcast uma merda aqui, fica falando outra merda ali, só que esses caras é um bando de bunda mole, velho. Você acha que se alguém vier aqui e passar a mão na bunda da mulher deles, esses camaradas vai fazer alguma coisa? Não vai fazer nada, velho. Ainda vai ficar reclamando no Twitter ainda. Isso se reclamar. É perigoso se bobear nem isso, virar as costas e fingir que nada aconteceu. Então, não sejam esse tipo de pessoa. Não ficam com esse tipo de postura. Tive uma aluna minha uma vez, que ela estava num ponto de ônibus, chegou uns moleques bêbados fazendo graça, começou a brigar com essa aluna minha, começou a fazer gracinha com outras meninas que estavam em volta ali, e ela mesma estava reclamando que tinham vários homens na fila ali e ninguém fez absolutamente nada, deixou os meninos pintar e bordar ali dentro. Você chama a polícia. É básico, você não precisa nem botar a sua integridade física em risco. Só de você ligar um 190 ali e chamar uma polícia dentro da cidade pequena, ou até mesmo avisar que tem alguma pessoa vindo, ou até mesmo repreender de uma forma ali que demonstre que aquele não é o ambiente certo e que ali não haverá vítimas em potencial. Mas isso tudo parte dentro de uma mentalidade que você como homem tem que ter. Muita gente não vai gostar desse vídeo aqui, que ele é um pouco diferente, né? Mas a verdade é que algumas verdades elas precisam ser ditas e mesmo que você não goste, a verdade é essa. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o like e acompanhe os meus conteúdos aqui. Geralmente não faço muito vídeos como esse, mas esse vídeo precisava ser feito, beleza? Até o próximo vídeo então e até mais.